Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Cíntia Marsola, psicóloga e facilitadora de constelações familiares. Se você está chegando no meu canal agora, seja muito bem-vindo. Aproveita para se inscrever, clica no sininho e venha fazer parte desta comunidade. E para vocês que já estão aqui, meu muito obrigado. Me sinto realmente acalentada, agraciada com a presença de todos vocês neste cantinho. Bom, bora lá então para o tema? E o tema de hoje é sobre constelações. Para aqueles que já estão mais próximos deste meu trabalho e que têm vivenciado por aqui esses temas, esses assuntos de constelação, sabe o quanto que eu primo por dividir com vocês algo que possa fazer realmente a diferença. Então, se você não checou, não viu os outros vídeos, dê uma passadinha para você estar a par do que acontece nesse mundo sistêmico, nesse mundo familiar, nesse mundo de autotransformação. Bom, a primeira dica então sobre isso, quando não se faz uma constelação, é não fazer dela algo corriqueiro. Não se deve fazer uma constelação como um processo psicoterápico. Não. Não se faz uma constelação uma atrás da outra. Há que se ter um tempo de respiro para a alma, o corpo, a essência, a mente, o ser integral integre tudo isso que foi abarcado num processo sistêmico. Diferente da psicoterapia, que você vai lá e divide toda semana algum assunto ou até mesmo uma continuidade. Na constelação, não, né? Esse é um dos maiores cuidados que se deve ter, porque a gente trabalha na constelação por assunto, né? Então tem que ter esse zelo, tem que ter esse cuidado, ok? Depois, o próximo passo é respeitar esse processo sistêmico, esse processo de ancestralidade, esse conteúdo todo que vem de várias gerações até chegar na última, né? Que geralmente é aquele que procura o processo, a constelação, e não fazer por simples curiosidade, né? Porque isso realmente, ao invés de ajudar, pode até prejudicar, tá? Então, eu quero saber por que eu me sinto assim o assado, é para tirar a sua responsabilidade, culpabilizar outro, ou você vai arcar com isso? Então, tem certas coisas que realmente tem que ter um pouquinho mais de tato, né? E aí, muitas vezes, o cliente que está chegando, a pessoa que quer fazer a constelação, realmente não sabe disso. Então, há que, se o próprio profissional ter um zelo maior, uma compaixão maior pelo sistema familiar desse cliente e prestar atenção realmente qual é o motivo de estar indo auxiliar este processo. Por curiosidade, não, né? Eu não faço constelação por curiosidade, ok? Outro tópico, né? Não se deve fazer uma constelação quando não se tem clareza do assunto. Me parece que eu quero trabalhar a minha mãe. Me parece que eu quero ver esse tal de financeiro, né? Mas eu não tenho muita clareza, então aguarde, respire, medite, converse com esse profissional, joga a real, fala para ele, né? Estou pensando em fazer porque eu estou com dificuldade disso, né? Esses dias mesmo, né? Eu recebi uma pessoa que queria fazer uma constelação, o tema era ela e a mãe dela, mas conforme a gente for conversando, deixando a coisa emergir e o porquê disso, né? Inclusive ela falou que o outro trabalho anterior tinha sido muito benéfico com este tema, porém agora, como o papel dela está se ampliando referente,
a este assunto, então ela gostaria de aprofundar um pouquinho mais. Mas no meio desse bate-papo, desta conversa, esse realmente descobrimos que é um pano de fundo. Não que a mãe não vá fazer parte do processo dela, dessa constelação, vai, mas o assunto em si não era esse, tá? O assunto em si era outra questão, tá? Então, às vezes, tem que ter essa sensibilidade, essa percepção um pouquinho mais aguçada, inclusive para quando vai se fazer essa constelação e trabalhar com essa pessoa, tá? Então, enquanto não tem um tema definido, não estar claro qual é o assunto, respira, para depois dar continuidade, porque senão, ao invés de ajudar, você pode até prejudicar, né? Ok? Bom, outra dica de quando não fazer constelação familiar é para algumas condições psicológicas, né? Eu também, há um tempinho atrás, tinha recebido uma indicação para trabalhar com o filho de um casal que ele tinha entrado em surto. E aí, ouvindo um pouco mais a conversa, eu disse que ali não era o momento, porque ele estava tomando também medicamentos, né? Ele estava sob a tutela, inclusive, de um psiquiatra, né? Então que ali, naquela condição, não era o momento ideal para se fazer uma constelação, né? E aconselhei, e aí deixei em aberto para que, se eles quisessem trabalhar esse filho através ou do pai ou da mãe, aquele que se sentisse mais tocado, aí eu estaria aberta para recebê-los, né? E aí eles respiraram sobre isso e ficou em stand-by por um momento. E aí, levando esse assunto meio que para supervisão, levando esse assunto, estudando um pouco mais, me aprimorando um pouco mais, uma das condições recebida, inclusive da pós-graduação que eu sigo, né, era que o Hellinger trabalhava quando os assuntos tinham sempre umas condições psicológicas mais graves. Então a indicação dele como psicose, por exemplo, era que trabalhasse com a mãe, né? Então aí está mais uma dica para vocês, né? Conhecedores do assunto, pessoas que estão se aprimorando ou que queiram se aprofundar no autoconhecimento, ou até mesmo um profissional, um facilitador, né? Quando não fazer uma constelação, quando a situação está um pouco mais delicada. Um próximo passo é que quando o constelador ele faz parte do sistema familiar da pessoa que quer constelar. Ah, Cíntia, isso pode ser realizado? Bom, eu tenho as minhas ressalvas, eu, Cíntia, né? Então, o que eu aconselho? Ah, então, o meu sogro quer fazer constelação comigo. Meu sogro quer fazer constelação comigo, né? Você faz? Então, como ele faz parte do sistema familiar, como é conhecido, né? Eu não indico, né? Então, eu posso indicar outro profissional para assumir isso. Mas o ideal é ter essa separação, né? Para que não aconteça nenhuma interferência, ok? Então, prestar este cuidado, este zelo. É como um médico. O médico ele não pode fazer uma cirurgia de algum parente familiar dele, né? Porque vai ter interferências, vai ter ressalvas, ele vai ficar ali imbuído de um monte de emoções no meio da cirurgia, não vai ter aquela separação necessária para que ele possa agir com mais prudência, né? Que mais? Ah, eu posso fazer uma constelação por outra pessoa? A exceção aqui é para quando é filhos pequenos. Se for filhos bem pequenos, ok.
Caso contrário, não, né? Outra ressalva extremamente importante, eu diria até que essa é a primeira, né? O constelador não pode ter medo do tema da morte. Então, se ele tiver muito medo de trabalhar com a morte, primeiro, então, que ele leve isso para o processo dele, né? Ele se trabalhe isso primeiro, para depois seguir neste trabalho. Porque nas constelações familiares, gente, a gente lida muito com esse tema, principalmente quando os casos têm doenças graves. Não tem como você não olhar para a morte. E muitas vezes o constelador e o constelado vai estar ali olhando nos olhos da morte para poder entender o que tem por trás disso tudo, né? Então, realmente, se tiver alguma ressalva, o facilitador, então que ele trabalhe isso à parte primeiro, para depois ir adiante com os seus clientes, com as pessoas que queiram ajudar, né? Porque se o terapeuta realmente tiver algum medinho sobre a morte, de novo vai emperrar o processo de ajuda, tá? Bom, que mais? Tá. Se surgir alguma objeção quanto a algum assunto, alguma coisa, a primeira intenção que se deve pensar é dar um passo para trás e olhar realmente para o cliente e verificar. Isso ajuda? O facilitador se perguntar, isso vai ajudá-lo? Isso vai nutri-lo de alguma forma? Vai fortalecê-lo para seguir adiante ou vai enfraquecer esse meu cliente? Então isso deve ser uma constante para o facilitador. Ele se perguntar sempre isso quando tiver alguma objeção, alguma dúvida, algum questionamento. Dá um passo para trás, se faz essas questões, esses questionamentos, para poder ver se dá para seguir adiante. Se der para seguir, ótimo, prossegue na ajuda com o seu cliente. Se ficar alguma ressalva, então encaminha ele para outro profissional e leva isso para o seu supervisor, para a sua terapia, para o seu processo, para a sua própria constelação, porque alguma coisa tem aí para ser trabalhado, né? Então, para a gente encerrar aqui, qual é o primeiro inimigo a ser vencido para o próprio facilitador de constelação familiar? O medo. O medo deve ser o primeiro inimigo a ser vencido com as pessoas que vão trabalhar no meio de processos sistêmicos familiares, no meio de processos de constelação familiar. Quem tem medo não tem clareza do que está acontecendo ao seu redor, não percebe o caminho que está se mostrando, não percebe o destino daquele cliente. E aí, em vez de colaborar para o processo de evolução deste cliente e desse sistema familiar, pode atrapalhar, ok? Então, essas eram as minhas dicas para que vocês possam seguir com mais zelo, com mais cuidado, quando se for fazer uma constelação familiar. Procure saber também muito da trajetória desse facilitador, onde ele estudou, quanto tempo ele se trabalha, quanto tempo ele cuida do emocional dele, se ele fez terapia, se ele fez constelação. Imagina, eu vou fazer uma constelação se eu não sei como é o processo? E olha o que acontece, hein? Então, tem que prestar muito cuidado com todas essas questões que eu dividi aqui com vocês, para que vocês possam receber o melhor, né? Tanto do seu sistema quanto desse facilitador. Combinado? Então era isso que eu tinha para dividir hoje com vocês. Fiquem na paz e se tiver alguma dúvida sobre constelações, tem mais vídeos no meu canal. É só dar uma fuçada nos vídeos anteriores. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!